Como melhorar a alimentação para diminuir os sintomas da menopausa? Quanto mais natural for a sua alimentação nessa fase e com menos alimentos industrializados é o ideal. O que você precisa fazer, o que você precisa colocar na sua alimentação? Então você precisa colocar na sua alimentação os vegetais, por exemplo, agrião, rúcula, brócolis, principalmente os verdes escuros. Por que os verdes escuros? Porque são ricos em antioxidantes, auxiliam na imunidade e principalmente na saúde do cérebro. O que mais que você precisa colocar nessa alimentação? Você precisa colocar sementes, principalmente a linhaça, as oleaginosas como a castanha, amêndoas, as nozes, são ricas em ômega 3 e vitamina E. Esses nutrientes, eles regulam a produção de estrogênio e ajudam a diminuir os sintomas da menopausa. Você precisa ter também as gorduras boas, como nós já falamos lá na primeira aula. Óleo de linhaça, óleo de coco, azeite de oliva, o coco fruta também são excelentes. Até o coco você pode, quando você compra a fruta, você pode colocar em porções e congelar. Quando você retira, ele fica igual. É uma forma de você armazenar e sempre ter disponível, porque é uma gordura boa. Aquele dia que você sente muita fome, você pode estar consumindo, ou também até como pré-treino. É uma excelente fonte de energia. O que mais que você precisa ter nessa alimentação? Vitamina C, principalmente as frutas cítricas, laranja, limão, acerola, todas contêm fontes boas de vitamina C. O que mais que você precisa para finalizar essa refeição são as frutas. Então você pode incluir ao longo do dia mais frutas, como mamão, melão, banana, morango, kiwi. Todas as frutas você pode estar utilizando durante o dia. E agora nós vamos falar de alguns alimentos que você precisa evitar, que você precisa diminuir, que você precisa retirar da sua alimentação. O açúcar, a farinha branca e a bebida alcoólica. Esses são os principais que alteram, que aumentam os sintomas da menopausa. O açúcar, ele é muito inflamatório. E a farinha branca você pode estar substituindo pela farinha de aveia. Um outro alimento que você precisa diminuir é a carne vermelha. Então, por exemplo, tem 7 dias na semana, 3 dias você faz carne vermelha, a carne que você gosta, se é bife, se é carne moída, e os outros dias você vai intercalando entre aves, entre peixe ou ovos. Então esses são os alimentos que você precisa diminuir ou retirar da sua alimentação. Tem algumas pessoas que têm sensibilidade com alguns alimentos que são estimulantes, como por exemplo, a canela, o gengibre e a cafeína. Andréia, como que eu sei se eu sou sensível ou não a esses alimentos? Você fica 7 dias sem comer. Quando você volta a comer esses alimentos, você sente alguma diferença, é porque você tem sensibilidade e é melhor evitar esses alimentos nesta fase da vida. Depois você volta a consumir normalmente. O café, porém, tem um problema. Você pode consumir ele até no máximo às 15 horas da tarde. E por que até às 15? Porque ele é um estimulante. Ai, André, eu tomo café e eu durmo super bem. E isso é o que você acha que você dorme bem. Mas você está tão cansada, tão estressada, teve um dia tão corrido que você nem percebe. Porque o café, ele é uma substância que ele estimula. Então, a partir de hoje, você já aprendeu que café você vai utilizar até no máximo às 3 horas da tarde. A partir desse momento, nós precisamos começar a modular o nosso sono. Nós precisamos dormir bem, porque o sono, ele é fundamental para uma boa saúde, ele é fundamental para o emagrecimento, ele é fundamental para diminuir os sintomas da menopausa, ele é fundamental na atividade física. Então você precisa dormir bem, você precisa ter um sono reparador para você ter mais qualidade de vida. E o que mais você pode estar melhorando também são os níveis de vitamina D. A vitamina D, ela é muito importante para nossa saúde, principalmente nessa fase de menopausa. E ainda a melhor forma da vitamina D é a exposição ao sol, ainda é a mais adequada. E eu vou te deixar aqui uma sugestão para você fazer. Então, principalmente a exposição de pernas e braços.
mais especificamente a palma da mão ou a sola dos pés. Você vai deixar em exposição ao sol 3 vezes na semana, por no máximo 10 minutinhos, já é excelente. Você já vai começar a perceber os benefícios disso na sua saúde. Ai, Andréia, mas eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, não dá tempo. Então, você vai fazer no horário do almoço lá no seu trabalho. Lembra lá que eu passei, lá no almoço que eu passei uma xícara de chá de hortelã para você tomar? Então, você vai pegar o seu chazinho, vai lá no sol e vai deixar exposto os pés, as solas dos pés, 3 vezes na semana por 10 minutinhos. Você vai ver como isso vai ajudar a melhorar a sua saúde. E como nós falamos do açúcar, o açúcar ele é muito inflamatório. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o melhor açúcar? O qual você acha que é o melhor açúcar ou o açúcar mais saudável? O cristal, o refinado, o demerara, o mascavo, o orgânico, qual deles é mais saudável? Escreve aqui embaixo nos comentários, deixa aqui escrito nos comentários o qual açúcar que você acha que é saudável. Presta bem atenção nessa resposta, presta bem atenção. Não existe açúcar saudável, nenhum tipo de açúcar é saudável. Qual a diferença entre eles? A única diferença é que o orgânico é livre de agrotóxicos, mas todos eles são igual. Ai, Andréia, mas o açúcar de coco? Também. O que tiver açúcar na palavra é açúcar igual. Ai, Andréia, mas o demerara, o mascavo, está escrito no rótulo que é fonte de vitaminas e minerais. Sim, ele tem fontes de vitaminas e minerais. Só que essa quantidade ela é insignificante para o nosso organismo, ela é muito pequena. Se você precisa de fontes de vitaminas e minerais, aonde que nós vamos buscar? Nas frutas, nos vegetais, que são alimentos ricos em vitaminas e minerais, e não no açúcar. Então, qual é o açúcar melhor? Aquele que você não come ou aquele que você come em menor quantidade? Esse é o melhor açúcar para você. Já que nós falamos aqui do açúcar, eu gostaria que quando você fosse ao mercado, você desse uma olhadinha em alguns produtos que você compra. Você já chegou a ler os ingredientes daquele produto que você está comprando? Os ingredientes, ele fica na parte atrás do produto. Então você vai olhar, a letra é bem pequena mesmo. É difícil para achar, mas é só dar uma olhadinha que você vai encontrar os ingredientes. Veja se você conhece todos aqueles ingredientes, porque na maioria das vezes você vai conhecer os 3 primeiros ou até o 4º ingrediente. A partir disso, você não vai mais conhecer esses alimentos. Então dá uma olhadinha quando você for ao supermercado. Eu vou dar exemplo aqui de uma bolacha recheada. Por exemplo, só, o que a gente acha que tem maior quantidade dentro de uma bolacha é a farinha. Mas em algumas marcas você vai perceber que o primeiro ingrediente é o açúcar. O primeiro ingrediente da lista dos ingredientes é o que está em maior quantidade naquele produto que você está comprando. Então, por exemplo, se você olhou lá nos ingredientes e viu que o primeiro ingrediente é o açúcar, esse é o produto, esse é o ingrediente que está em maior quantidade naquele produto que você está comprando. Então agora você tem mais uma tarefa. Você já teve lá um desafio na primeira aula e agora você tem mais uma tarefinha para quando você for no mercado dar uma olhadinha no que está escrito nos ingredientes do produto que você está comprando. Nessa fase também da menopausa, tem algumas mulheres que têm a baixa da libido ou a diminuição da libido. E eu vou passar aqui uma sugestão para você que tem essa diminuição. Se você quiser fazer o uso, você pode utilizar para melhorar a libido. Então, o que você vai utilizar? Então, você vai utilizar 40 ml de água, 1 colher de chá de maca peruana em pó e 1 colher de chá de chatavari em pó também. Se você tem alergia ao aspargos, você não utiliza o chatavari. Se você não tem alergia, você pode utilizar e não tem problema. Então você mistura bem e você pode consumir entre as refeições ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Isso vai dar um up na sua libido. Todos esses produtos aqui que eu estou falando, você encontra eles em lojas de produtos naturais, em celeiros, ou dependendo, a própolis, por exemplo, você encontra na farmácia. Bom, como nós já falamos bastante aqui dos alimentos, agora eu quero falar com você sobre a água. Nós precisamos hidratar bem o nosso organismo.
um corpo bem hidratado, ele sente menos vontade de comer doce e retém menos líquido. Sabe quando você fica inchada no final do dia, perna inchada, pé inchado, ou às vezes as mãos? É só você fazer o teste. Você coloca a sua mão na sua pele e vê se fica marcado os dedos. Se os seus dedos ficam marcados na pele, é porque você tem retenção de líquidos, porque o corpo, o teu organismo sozinho não está conseguindo eliminar esses líquidos. Então você precisa aumentar a quantidade de água ou utilizar alguns chás para estar ajudando o organismo a fazer essa eliminação de líquidos. E você sabe qual é a quantidade correta de água por dia que você precisa tomar? Então, a quantidade correta de água é 35 ml de água para quilo do seu peso corporal. Então, você vai fazer a seguinte continha: você vai pegar 35 ml vezes o seu peso. O resultado é a quantidade de água que você precisa tomar ao longo do dia. Então, por exemplo, se uma pessoa pesa 60 quilos, você vai fazer o seguinte: 60 vezes 35 vai dar igual a 2 litros e 100 ml de água por dia. Essa é a quantidade correta que uma pessoa que pesa 60 quilos precisa tomar ao longo do dia. Agora eu vou te passar aqui uma dica para você não esquecer de beber água. Carregue uma garrafa de água, assim como você faz com o seu celular. Para onde você for, leve a garrafa junto. Assim você não vai esquecer de beber água. Uma outra coisa que você pode fazer também, uma outra sugestão, é colocar um alarme no seu celular. Vai ficar mais difícil de você esquecer. Ou deixar próximo a seus olhos, para você não esquecer de tomar a quantidade de água correta. Porque assim, o nosso organismo é uma máquina e ele precisa de água. E ele toma ou água suja ou água limpa. Então, como que funciona? Se você bebe a quantidade de água correta, você está tomando água limpa. Se você não bebe água, o teu organismo, ele tira água, sabe de onde? Lá do intestino, aquela água que está lá para fazer o bolo fecal. Então, ou você bebe água limpa, ou você bebe água suja, porque o nosso organismo, ele necessita de água. Pessoas que não bebem água corretamente podem sentir dores de cabeça, enxaqueca, tonturas, desmaio e às vezes é só por falta de hidratação. E agora eu vou te passar um desafio. Então você já tem um desafio lá na primeira aula e agora na segunda aula você tem outro desafio comigo. Então eu quero que você separe uma garrafinha de água ou o recipiente que você tiver, uma jarra ou em copos, da maneira que você conseguir contar essa quantidade de água. Então você vai fazer a conta de qual a quantidade de água que você precisa e vai colocar ou em garrafa ou em jarra, da maneira que você achar melhor. E no final do dia, quando você terminar de tomar toda essa água, você vai bater uma foto e vai me mandar lá no Instagram, porque eu vou ficar muito feliz em receber a sua foto lá e ver que você está comprometida com a aula, que você está comprometida com a sua saúde. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a importância da alimentação para diminuir os sintomas da menopausa, falamos sobre os alimentos que você precisa colocar na sua alimentação, falamos também sobre o açúcar, sobre o que você precisa evitar na sua alimentação e também sobre o desafio da água. Então eu espero a sua fotinho lá no meu Instagram. Combinado? Até mais! Um beijo, meninas!